vice-presidente da Igreja Câmara Federal do nosso país. Digníssimas autoridades presentes e representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, devotados companheiros encarregados das conferências, caros amigos que nos acompanham através da TVC e da Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz. O notável teólogo, sociólogo e filósofo Leonardo Boff, em uma página de reflexão a respeito do momento que atravessamos no planeta terrestre, reporta-se com muita beleza a uma página escrita por Blaise Pascal, nascido em 1623 e desencarnado em 1662. Esse notável inventor da máquina de calcular, matemático, místico cristão e extraordinário pensador, em uma conjuntura do seu tempo, estabeleceu que a criatura humana encontrava-se vinculada àquela época à L'Esprit de geometria. E esse espírito de geometria apelava para a razão em pleno século XVII. Deixava-se à margem a tradição dogmática, a ignorância, a superstição. Procurava-se encontrar, através das ciências exatas e daquelas que surgiam, o caminho de segurança para o encontro da plenitude. Nada obstante, referia-se Pascal, segundo Leonardo Boff, havia l'esprit de finesse, esse espírito de gentileza que deve viger no coração das criaturas humanas, para que possa permanecer de maneira eficiente o calor da solidariedade, o respeito entre os indivíduos, os princípios ético-morais e, acima de tudo, a alegria de viver sem a preocupação fria de obedecer aos padrões que encarceram o indivíduo apenas no culto dos deveres. E prosseguia Leonardo Boff. As duas vertentes do pensamento de Blaise Pascal pretendiam levar o indivíduo àquilo que ele denominou l'esprit du cœur, o espírito do coração, do sentimento, e que Allan Kardec, com imensa propriedade, denomina como a conquista intelecto-moral. As duas vertentes, a princípio, nos séculos que se sucederam, antagonizaram-se, porque o espírito de geometria desejava retirar da terra qualquer expressão de natureza religiosa, a bondade, as manifestações da beleza, a ternura, a compaixão, seriam transtornos da personalidade ou fugas dos conflitos internos, procurando solução naquilo que poderia ser chamado de pieguismo. Mais tarde, no entanto, à medida que a civilização desenvolveu os valores éticos, recordando a filosofia socrático-platônico-aristotélica, o espírito de finesse passou a caminhar ao lado do espírito da razão. Na atualidade, assevera Leonardo Boff, esses dois espíritos devem fundir-se em um sentimento de gentileza, de elevação moral e de objetivo psicológico para encontrar a autoconsciência. Se a sociedade contemporânea prosseguir apenas avaliando
o espírito de geometria, atormentada pela busca da razão pura, as criaturas humanas entredevoraremos-nos. E não é necessário que façamos uma análise psicológica profunda, nem reflexionemos demoradamente do ponto de vista filosófico, para concluir que nos estamos entredevorando. A violência urbana atinge índices alarmantes. O despudor assassinou os valores ético-morais. O desrespeito à propriedade, assim como a criatura humana, caracteriza um período de selvageria e de agressividade. A fuga para as drogas ilícitas demonstra que as belas conquistas da ciência e da tecnologia, apesar de terem proporcionado conforto a milhões de indivíduos, desde a geladeira doméstica até os mísseis teleguiados com ogivas nucleares capazes de extinguir a vida na Terra, não lograram essas conquistas planificar a criatura humana. E este ser humano que hoje viaja em bólides espaciais para tentar encontrar vida noutro sistema e manter a possibilidade de vida inteligente noutra galáxia, vai a cada dia encontrando a prova de Deus que resolveu negar, através mesmo dos seus laboratórios e experiências de observação. No ano passado, um notável cientista da física quântica, o célebre Dr. Biggs, ofereceu-nos a possibilidade de ser encontrada a assinatura de Deus no momento em que se pôde detectar o bóson. Um pouco antes, o Dr. Francis Collins, o extraordinário geneticista, no dia 26 de janeiro do ano 2000, colocou no discurso do presidente Clinton, que o fez na Casa Branca, que graças à decodificação do genoma humano, a criatura agora podia saber como Deus criou a vida. E de imediato, um outro geneticista, o Dr. Dean Hammer, chegando à conclusão que a criatura humana é constituída por 35 mil genes, estabeleceu a prioristicamente que desse notável conjunto que se transformam esses genes em 100 trilhões de células para formar uma criatura humana adulta, destaca-se o gene VMAT2, que é exatamente o gene de Deus, para confirmar que a nossa origem está centrada nesse ser transpessoal, que os espíritos definiram com imensa propriedade como sendo a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Através desses valores de l'esprit de géométrie, a criatura humana vai descobrir a necessidade da fineza, de mudar os seus padrões comportamentais, para que a vida se torne factível de ser vivida e os nossos valores éticos preencham-nos os tremendos vazios existenciais. É certo que vivemos a hora da glória da ciência aliada à tecnologia, mas também da insegurança,
da total insegurança, da solidão anatematizante, do medo, do vazio existencial e da ansiedade. Procuramos substituir esses valores essenciais a uma vida equilibrada, armazenando haveres que de maneira nenhuma nos preenchem as necessidades do sentimento. E nos entregamos à correria desenfreada pelo poder, pelo ter, porque não temos a coragem de fazer a viagem interior para lograrmos o ser. Todos os nossos recursos intelectuais, na sua quase totalidade de criaturas humanas, está sendo investido na conquista do mundo exterior, porque o mundo interior assusta-nos, constitui-nos uma incógnita, um desafio, porque tivemos a audácia de perder o endereço de Deus e, por consequência, extraviar-nos na jornada do nosso autoencontro. Há cerca de 250 anos, aproximadamente, o notável pensador inglês Thomas Herd asseverou com propriedade que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus e por isso mesmo extraviara-se nos torpes caminhos da negação e das necessidades falsas. Poderíamos aplicar o pensamento de Thomas Herd nesta atualidade, em que as criaturas humanas procuramos solucionar as nossas necessidades através da busca mágica de produtos de laboratório que nos induzam aos prazeres alucinógenos, ou que nos retirem a lucidez neste bloqueio da consciência, através do entorpecimento do sono, para que possamos penetrar na nossa proposta. Permiti-me recorrer a um homem notável. Celebrizou-se pela grandeza do seu pensamento poético, porque, como escreveu com propriedade Will Durant, a sociedade, através dos séculos, colocou ele no pós-fácil da sua história de civilização. Tem sido governada por generais, por militares, com as exceções compreensíveis, por indivíduos que perderam o sentido de si mesmo e transformam-se em algozes. Talvez sonhe Will Durant se a sociedade houvesse sido governada por poetas, por filósofos, por sociólogos idealistas, provavelmente não estaríamos no grande caos que hoje nos atormenta e parece anunciar o futuro marcado pelo desequilíbrio, pela sombra da morte e do desespero. Então desejo referir-me a um poeta, um suave sonhador das terras gloriosas do Líbano, que se celebrizou pelos cedros milenares e pelas belas páginas evocando os poemas épicos do árabe Omar Khayyam. Desejo referir-me a este homem que escreveu um pequeno grande livro, no qual investiu 20 anos, narrando primeiro em árabe, a língua que parece ser uma daquelas interessada pelos deuses como sânscrito. E mais tarde refez a obra em inglês, porque então residia em Nova York, e comoveu o mundo quando lançou seu profeta. A doce alma de Khalil Gibran Khalil parece emergir na proposta do profeta numa dúlcida proposta de reencarnação. Nas palavras finais,
ele estabelece e coloca na boca de Almíntra a profetisa: e agora eu me irei nas asas da morte e voltarei um dia para novamente entrar no ventre de uma outra mulher e cantar a imorredoura canção da fraternidade. Gibran Khalil Gibran, que também escreveria um livro maravilhoso sobre Jesus, e uma outra obra rica de ternura, Asas Partidas, escreveu uma obra feita de dor e de amargura, caracterizando esse período crepuscular da sociedade terrestre e anunciando uma alvorada de uma era nova, quando as criaturas humanas deixaremos de ser o lobo do homem, quando, numa visão poética, o lobo estará pastando ao lado da ovelha e ambos beberão na mesma fonte. É fascinante recordar que o grande poeta celebrizado no mundo inteiro, certo dia sentiu saudade das paisagens iridescentes da sua querida Bicharra, onde houvera nascido no dia 6 de janeiro de 1883. E retornando ao Líbano, ele desejava saber como estava a lei, como se apresentava a justiça. Foi então que, tocado pela ternura de poeta, resolveu assistir a um julgamento conduzido pelo emir. A região era dominada pela proposta religiosa, o cristianismo na sua visão católica, na sua denominação protestante, a doutrina muçulmana, através do emir, utilizando a Sharia, a lei de Mohammed, deveria ser naturalmente o braço da justiça e a mais elevada expressão da dignidade humana. Com a alma tocada de ternura, Gibran Khalil Gibran e um grupo de amigos vão a um julgamento público. E ali ele acompanha com o coração cheio de expectativas, que se transformam em desencanto, em lágrimas, o julgamento austero, da lei fria, da razão, sem a presença do sentimento da dignidade, do direito humano, do valor que deve ser atribuído à vida. Acompanhado pela sua corte de bajuladores, qual ocorre com todos os poderosos de um dia, sua eminência, o emir, senta-se no trono, e aqueles que se comprazem a guardar como cachorrinhos as migalhas que caem da mesa farta, sorriem jubilosos para homenageá-lo, quando então o chefe de polícia adentra-se para poder apresentar os criminosos, aqueles que devem receber a justa punição. Se punição é expressão de justiça, que acima de tudo deve reeducar o infeliz ao invés de amargurá-lo e torná-lo ainda mais infeliz. E a autoridade, diante do seu chefe, ergue a voz e no silêncio sepulcral da sala de julgamento diz: o primeiro criminoso é um jovem. Esse atrevido teve a audácia de erguer a mão contra um funcionário da vossa milícia. E o emir, erguendo a mão, falou com voz estentórica que entre. E veio trazido a ferros um jovem sonhador de cabelo encaracolado, que não ultrapassava uma vintena de anos. Os olhos estavam um pouco fora das órbitas. A testa larga e suarenta. Tinha os cabelos colados. O zigoma da face apresentava sua altivez. Porém, a ferros, ele foi atirado como ser abjeto,
diante da autoridade máxima. E no silêncio natural que se fez, o delegado de polícia aponta-o com escárnio e diz que ele é um homicida. Acusa-o. Ele teve a audácia de assassinar um soldado da vossa milícia com esta adaga que o delegado apresenta e coloca sobre a mesa de julgamento. E o soldado que estava no cumprimento do dever, tomado de surpresa, teve a vida ceifada por esse sonhador, esse que se levanta contra a justiça do nosso país, o Líbano, para quem eu peço a pena de morte. Isto porque o atrevido não teve sequer o gesto humano de evadir-se, desafiando a justiça da lei, permaneceu até quando chegamos e entregou-se confessando o crime hediondo que houvera praticado. É muita audácia. O emir olhou para aquele jovem que parecia tremer na sua palidez de lábios arroxeados e com lágrimas nas comportas dos olhos que não se atreviam a descer. Sequer lhe perguntar o nome, porque esta é uma técnica de coisificar a criatura humana. Era a técnica nazista, segundo Viktor Frankl. Quando o prisioneiro chegava ao campo de extermínio ou de trabalhos forçados, de imediato, marcava-se-o com um número, através de uma tatuagem. Ele deixava de ter uma identidade de ser pessoa, de ser gente para ser uma coisa numerada. E quando se queima ou destrói uma coisa numerada, nada tem a ver com a criatura humana. Por isso mesmo, nem lhe perguntaram o nome, nem sequer perguntaram qual era a sua versão. E o emir, estentórico, o semblante severo e os olhos injetados de sangue, disse: pena de morte. Que ele seja arrastado pelas ruas da cidade, para que sirva de escarmento a quem deseje levantar-se contra a lei, a justiça que eu represento, e aqueles que me ajudam a cumprir a lei. E, naturalmente, um frisson percorreu aquele grupo de assistentes indefensos. O jovem foi arrastado com grosseria, foi levado para fora, e as pessoas entreolharam-se, enquanto Emir cofiava a barba e o bigode longos, e os bajuladores sorriam, naquele aspecto de quem serve, mas odeia. Porque não havendo a presença do amor, é um circo de espetáculo, em que todos se odeiam reciprocamente, mas utilizam-se uns dos outros, porque se sabem descartáveis. O emir bateu palmas, e a autoridade de imediato disse: o segundo criminoso é uma mulher. Uma mulher infame, uma adúltera. E uma jovem, de vestes rasgadas, de cabeleira desgrenhada com hematomas na face, veio trazida também sob algemas e atirada aos pés da autoridade soberba. Todos olharam-na e uma doce compulsão assistiu à multidão que estava tocada por aquela jovem apontada como adúltera, mas era tão jovem, sequer havia alcançado a idade da razão. Por que a mulher deve ser sempre condenada? Em qualquer circunstância. Eram os dias do começo do século XX. Mas hoje, 8 de março, graças ao estoicismo das notáveis mulheres que trabalhavam nas fábricas de tecido em New York, e é que no ano de 1857, nesta data, pediram justiça no trabalho. Ao invés de 16 horas de trabalho, 12. E foram protestar na rua. Então os patrões solicitaram a polícia a cavalo
que as empurrou para um barracão, que as sitiou ali e queimou-as vivas em 1857, pelo crime de requerer uma diminuição nas 16 horas de trabalho, abrindo espaço para que hoje a mulher, com todos os direitos que lhe são devidos, possa falar de igualdade, apesar dos infelizes bolsões de intolerância que ainda persistem, especialmente os da covardia masculina, que se compraz em assassinar a mulher, quando se acredita ainda o seu dono voltando à vida tribal e primária de séculos já transcorridos. Então aquela jovem mulher também indefesa sequer atreveu-se a erguer a cabeça, e o policial narrou com asco e desprezo: é uma venal, é uma mulher do campo, morava numa aldeia, mas por causa da beleza física sensibilizou ao homem honrado que por ela se apaixonou e concedeu ao seu genitor um rico dote, trazendo-a para sua casa palaciana e colocando-a também no seu harém, para poder utilizar-se da sua beleza, das suas necessidades, dando-lhe tecidos raros, cama colchoada, veludo e brocado, e os perfumes raros que entontecem a alma e facilitam a sensualidade. Que fez a miserável? Na primeira vez em que o marido afastou-se do lar para uma pequena viagem, atreveu-se a receber o amante em pleno jardim, diante da fonte de repuxos d'água, e que os perfumes aromatizam o ar. E surpreendida, naturalmente, o seu amo, senhor e patrão, puxou-a pelos cabelos, arrastou-a, esbordou-a e atirou à rua, para que o nobre Emir possa fazer justiça. O Emir olhou com semblante de fera, e vendo aquele ser frágil, não trepidou em estabelecer a sentença punitiva, já que ela trocou os beijos cálidos do marido pelos beijos perturbadores do infame a quem se entregou, que ela deva beber uma taça imensa de fel e vinagre, para poder avaliar a doçura de um amor que jogou fora. E desde que preferiu adulterar, que seja arrastada sobre espinhos, desnuda, para servir de exemplo a outras loucas, tocando o leito acolchoado pela traição nefanda, e apedrejada nos arredores da cidade, apedrejada até a morte insepulta. Para quê? Para que as aves dos céus venham devorá-la. E digo mais, no mesmo lugar em que o primeiro vândalo deve ter a vida ceifada com a espada com a qual matou o meu servidor, para que se faça justiça. A corte sórdida aplaudiu com o sorriso da hipocrisia, e a mulher foi arrastada, sufocando as lágrimas, e desapareceu no silêncio da sala por uma porta lateral. Mais alguém? Nobre Emir. É hoje um dia muito trágico, porque temos aqui um infame ladrão, e foi trazido à sala um homem de avançada idade, trêmulo, magérrimo. A palidez denotava-lhe a carência alimentar. Os ossos pareciam ferir a pele, que se negava a cobri-los devidamente. Os dentes à mostra, parecia febril. Então, o soldado disse: é ladrão. Ele
trabalha no campo, trabalha para os nobres monges cristãos, que lhe dão alimento farto, que lhe dão trigo, que dão recursos para manter a família. E o miserável, ontem, e a noite passada, adentrou-se na sacristia como o ladrão que é, e começou a furtar um vaso de ouro. Um dos vasos sagrados dedicados a Deus que os monges têm na sacristia em um par. Então o emir, para mostrar que era solidário aos outros religiosos, disse-lhe: pena de morte. A Sharia manda cortar as mãos daquele que rouba, que furta. Mas esse traidor que furta o seu patrão deve ser enforcado. E nenhum dos três deve ser sepulto, para que as aves dos céus e os chacais possam comprazer-se das suas vísceras, e isto sirva de lição para o nosso povo, para que não se atreva a cometer crimes. O homem quase não podia respirar. Tendo um vaga do outro, foi levado quase carregado. E então, dissolvida a assembleia infame, o emir desceu com a sua pompa, a sua fantasia irônica de um palhaço da lei. E os hipócritas saíram correndo jubilosos para guardar as migalhas que encontrassem pelo caminho. Foi nesse dia, escreveu Gibran, narro com a minha pobre emoção, que saindo do tribunal e vendo a justiça injusta dos homens, comecei a caminhar e a chorar pelo Líbano, a chorar por ser criatura humana, e sem dar-me conta, como se estivesse telementalizado por estranha força, quando o sol do crepúsculo arrebentou as suas últimas plumas de ouro, coroando as nuvens, garças ao longe, eu me deparei no lugar do sacrifício e pude ver a regular distância o cadáver do jovem, o corpo e a cabeça a regular distância e a adaga cravada no chão. Desejei aproximar-me, mas naquele momento do lusco-fusco da tarde, escutei passos que quebravam galhos secos. Escutei o mover dos arbustos, retrocedi para uma árvore e ocultei-me. Então pude ver chegar uma jovem que olhava medo e procurou o cadáver e o encontrou. Então sentou-se no chão e recolheu aquele corpo sem cabeça. E depois de ninar ternamente no mantra e chorar, olhou em volta e viu a cabeça à distância. Levantou-se, pegou a cabeça carinhosamente e tentou colocar junto ao ombro de onde fora arrancada. Empurrou um pouco o cadáver e com as mãos começou a cavar a terra fofa. A cavar, então a cerquei-me, ela gritou: não me denuncie ao emir. É crime assistir a alguém que foi condenado a não ter sepultura. Não me denuncie. Não o faria. Eu sou poeta. E o poeta ama a vida. Mas por que está sepultando? Porque ele é inocente. Ele é inocente. É seu namorado? Não. Eu nunca o vi. Mas ele matou um soldado. Não foi exatamente assim. É que papai e eu somos agricultores. E nós temos um pedaço de terra que nos não pertence. Todo mês pagamos uma importância ao emir. E ontem pela manhã, quando os guardas vieram receber a importância, nós não na tínhamos. Estamos no estio. O trigo morreu. Não podemos recolher nada, nem sequer a palha.
estamos esfoimados. E papai então disse ao soldado: piedade, não tenho com que pagar. Dê-me uma nova oportunidade, darei, mas terá que pagar dobrado. E esbofeteou meu pai, venerando o que tombou. Então eu estava na cozinha e saí. Quando ele me viu, parecia um lobo que começou a babar. Quem é você? Eu sou a filha dele. Ajoelhei-me e comecei a acariciar meu pai. Então o imposto será triplicado. E já que ele não pode pagar, que venha a filha comigo, para ser minha escrava. E assim, naturalmente, pagar o que deve ao senhor Emir. Avançou para mim lúbrico e vulgar. E quase me despiu. Passava pela porta esse jovem estranho, que nunca nos viu, e escutando meus gritos, adentrou-se pela sala, porta da rua aberta. Perguntou de que se tratava, e então o soldado sacou de uma arma, de uma espada, e ele, para defender-se, arrancou da nossa parede a adaga, e na defesa, decepou a cabeça do covarde, mas não fugiu. Ele não matou por matar. Ele defendeu a minha vida, a minha honra. Ele defendeu meu pai. Ele é vítima. E continuou chorando. Chorando e cavando a sepultura, que eu também ajudei. E depois de cobrir o corpo, eu cravei a adaga no lugar que seria a cabeça, porque na sua forma ela faz lembrar uma cruz. Ela me agradeceu e desapareceu na noite. Eu fiquei a meditar nas injustiças humanas. Fiquei a reflexionar da crueldade da criatura humana e chorei pelo Líbano. Mais uma vez, quando escutei passos, o céu estava bordado de estrelas que oscilavam ao longe, pirilampos diamantinos, e uma suave lua que jogava o seu véu de prata sobre o arvoredo, fazendo brilhar. E vi chegar um jovem. Ele veio olhando de esguelha, assustado, até que encontrou o cadáver, a pasta de carne no corpo e na face arrebentada pelas pedras da mulher adúltera. Então ele dobrou-se sobre o seu corpo e chorou longamente. E eu me acerquei, e ele disse: denuncie-me ao Emir. Não tenho medo do monstro. Eu perdi metade da minha vida, para não dizer que a perdi inteira. Denuncie-me. Não. Eu sou poeta. Eu choro as dores daquele que dores tem. Mas por que você vem chorar uma mulher adúltera? Porque ela é inocente. Ela é inocente. Ela é virgem. Porque o bandido que a seduziu sequer desincumbiu-se do sagrado mandamento do matrimônio. Éramos tão jovens na nossa aldeia. Amávamos-nos desde os 5 anos de minha parte. E à medida que os anos se passaram, nossa ternura encantou-nos. A existência infanto juvenil, e quando completamos 15 anos, ela e eu fui pedir-lhe a mão ao pai, avaro e mesquinho, que me exigia um dote que eu não podia pagar. Então ele disse: guarde-a, irei viajar, irei acompanhar caravanas do deserto, e quando eu possuir a importância, voltarei rico para poder resgatá-la e vivenciar nosso amor. Guarde-a. E viajei. Parti para o Oriente Médio. Atravessei o deserto inúmeras vezes. Amealhei uma pequena fortuna. E 4 anos após, recentemente voltei. Chegando à nossa aldeia,
Fui ao seu pai com uma bolsa de ouro. Ele, zombeteiro, sorriu. Vendia ao homem próspero da cidade. Não enlouqueci do choque, porque não podia compreender que esse homem, que se diz seguidor do Corão, pudesse mentir e enganar-me dessa forma. Corri à cidade e estive procurando notícias e soube que um velho depravado, ocioso e rico, comprara para adornar como a joia o seu harém de mulheres equivocadas, aturdidas, que perderam a oportunidade de amar. Subornando o servo, eu soube que ela ainda não fora utilizada pelo vândalo, e vivia chorando. Ao entardecer, sentava-se defronte da fonte que jorrava perfumes, e parecia evocar na saudade das suas lágrimas um amor não vivenciado. Foi assim que ontem, sabendo que ele não estava em casa, galguei o muro e saltei. Entardecia e pude ver a minha diva sentada, o xadô caindo-lhe e deixando o semblante quase divino à mostra. Atirei-me aos seus pés, beijei-os, segurei as suas mãos. Nem sequer trocamos uma palavra. Quando se ama demais, as palavras são innecessárias. E estava deslumbrando, fitando-a contra a luminosidade do entardecer, quando ele apareceu feroz, acompanhado pelos cães e pelos servos. Eu gritei: não pense errado. Esbordou-a diante de mim, arrancou-lhe os cabelos, arrastou-a miseravelmente até a rua e jogou-a fora. Mas a mim o miserável não fez nada, covarde, e mandou-a ao emir, casta e pura. Ela é o anjo que vai adornar o paraíso. Então eu não a posso deixar insepulta. E começou a cavar a terra fofa e úmida das chuvas do dia anterior. E eu ajudei-o a cavar. Ele tirou o manto que trazia, cobriu-lhe a nudez. E a terra úmida cobriu-lhe o corpo. Ele então orou, pedindo a misericórdia a Allah, e desapareceu entre lágrimas na floresta agora mais escura e densa. Foi então que novamente eu chorei pelo Líbano e resolvi ir-me, quando percebi que alguém entrava, esgueirando-se naquele lugar fatídico. Vi que alguém trepava na árvore. Deus meu, o enforcado oscilava em uma corda de sisal. A figura tosca, a cabeça arrancada praticamente do ombro, e aquele vulto que subia a galha e com os dentes ruía a corda até que o cadáver desceu. O vulto estranho desceu. Era uma mulher, gasta pelo tempo, beijou demoradamente, ninou como ao filho, e quando eu me aproximei, ela disse: pode avisar ao emir. O criminoso, ele diz que faz justiça e é assassino. O seu soldado representa a lei e é criminoso. Aonde estamos? Meu marido é inocente. Ele trabalha para os monges ociosos, inúteis, que pregam a caridade e abominam Deus. Ele é camponês, eu sei, e recebe do trabalho do campo um pouco de arroz e de palha para nós. Temos 3 filhos, e esta semana tanto meu filho como ele adoeceram. O pequenino devorado pelas febres, e ele também.
Então, há 3 dias, ele foi aos monges pedir que ele adiantasse uma cota de trigo, um pouco de dinheiro, para comprar remédio. E eles, zombando, disseram: homem, seja forte, eduque seus filhos, para que venham trabalhar para nós. E então nós lhes daremos trigo, que mais necessita o miserável? Senão o trigo, a palha, o pão. E meu marido foi mendigar. Mas quem dá coisa alguma a um homem, vai trabalhar, malandro. Mas ontem pela manhã, quando meu filho sugava o peito que não tem leite, meu marido apareceu e no seu olhar eu vi o que ele ia fazer. Então ele disse: não vá. Mas ele saiu silencioso. Era madrugada. Adentrou-se no monastério. Dirigiu-se à sacristia. Ele não foi furtar o vaso sagrado. Não tem forças. O vaso é enorme. Está cheio de trigo. Ele levou um saco para pôr trigo dentro e trazer para casa o pão, a esperança, mas tropeçou. E os enfermos, que são gordos e fortes, e têm o sono leve por causa da pesada consciência, acordaram. Ele foi surpreendido, surraram-no em nome de Deus, chutaram-no porta fora, entregaram na polícia, e o assassino em mim mandou que eu enforcasse. Só me resta sepultá-lo e morrer à fome. Então, chorando, eu ajudei a mulher a cavar a sepultura. Enterramos o enforcado, e ela pegou 2 pedaços de paus, a corda destroçada, enrolou-os e fez uma cruz improvisada e colocou na sepultura. Olhou para mim, um olhar penetrante e profundo, e desapareceu, sombra que era na noite de sombras. Eu então continuei a chorar pela humanidade, e voltando ao novo mundo eu escrevi: espíritos rebeldes, a voz da sepultura. O crime hediondo foi desvelado pela voz da sepultura. E quando Gibran publicou o livro em 1905, no Líbano, o livro foi queimado. E eu me recordo de Heine, o notável filósofo e poeta alemão. Quando se queimam livros, posteriormente queimam-se pessoas. A noite dos cristais de Hitler e a queima das obras judias culminariam no holocausto de 6 milhões de vidas ceifadas. Então, quando o livro chegou ao Líbano, foi queimado em praça pública, e Gibran foi considerado réu de crime hediondo, por dizer a verdade. Mas quando ele soube em Nova York, ele exultou, porque novas edições do livro conquistaram o mundo, invectivando contra a falsa justiça no século XX, que idealbava uma mentalidade nova para todas as criaturas. Mas o Emir morreu. A França libertou o Líbano por volta de 1954. E nesse ínterim, Khalil Gibran morreu em Nova York, vítima de tuberculose, no dia 10 de abril de 1931, jovem, frágil, e o Líbano pediu seu corpo e lhe ofereceu o enterro mais extraordinário jamais ocorrido em Beirute. Mais de 1.500.000 pessoas acompanharam o féretro do poeta que nos deu o profeta. Então a paisagem de Gibran, Khalil Gibran, dos espíritos rebeldes, é a paisagem dos nossos dias. Mas a terra
está saindo desse período de sombras, porque o amanhecer de luzes começa depois da plenitude da meia-noite. Ainda há trevas na terra, mas estamos em plena madrugada de um momento novo, porque a terra está envolta em trevas, em razão daqueles que a habitamos ainda sermos espíritos primários, nos quais predomina a natureza animal, em detrimento da natureza espiritual. A era nova, o mundo de regeneração, acerca-se, e em breve a paisagem triste da violência cederá lugar à finesse, porque já existe em toda parte os vanguardeiros da era nova. Já estão chegando os apóstolos que prepararão o ano novo, a era nova, como muito bem nos apresentou o vídeo. Este rociar da pluma da pomba na rocha da eternidade irá trazer a canção da esperança, porque o Pai não quer a morte do pecador, mas sim a diluição do pecado, porque Ele mandou Jesus, o ser mais sublime que o mundo conheceu, para reverter a ordem desses valores que eram vigentes no seu tempo, para que através da sinfonia inacabada do Sermão da Montanha, a justiça não perseguisse aqueles que são puros de coração, embora mal vistos, para que as leis não se transformassem em vigorosas chibatas sobre os que são humildes, os que têm sede de justiça e fome de amor. Aquela mensagem que um dia iria mudar a natureza do Império Romano, quando os escravos falariam aos patrícios e os dulcificariam. E nós mesmos revertemos este valor saudável do cristianismo em uma doutrina de coerção, em uma doutrina de severidade legal, retirando a alma do cristianismo, o rabi amoroso que previa. Esse acontecimento acenou-nos com a esperança de um dia mandar alguém restaurar-lhe a palavra, repetir-lhe a lição, ficar perenemente conosco, o Paracleto, o advogado, o Espírito de verdade, que o mundo então não conhecia. E então veio o Espiritismo, há 156 anos, brilha diferente luz na terra, e a restauração do Evangelho opera-se lenta e suavemente, qual numa madrugada. Temos a impressão de que a sombra teimosa vai permanecer gerando mais escuridão e desalinho, mas é um equívoco. Por mais densa seja a neblina, a dúlcida e cálida luminosidade solar devora, como a claridade do bem devora a tragédia da noite. Estamos no limiar de uma era nova, amanhece, espíritos de escol reencarnam-se, sejam aqueles paladinos de ontem, sejam mensageiros de outra dimensão, para poder ajudar a terra renovada e proporcionar-nos um mundo de regeneração no qual a dor envergonhada será peça de museu e as aflições recordadas como experiências que nós vivenciamos para atingirmos a alta consciência. Utopia, dirão alguns, mas já podemos ver em a nova geração, desde o terceiro quartel do século XX, nesses espíritos que estão agora conosco, a nova geração, proporcionando-nos uma visão otimista,
uma percepção da vida mais avançada, vemos que a juventude não está perdida. Alguns jovens tribais, reencarnados, estão acionando os jovens inexperientes, mas a nova floração da juventude está buscando Deus, está buscando lar. Há uma necessidade do amor, e curiosamente li há poucos dias que está voltando o noivado. Está na moda o noivado. É uma festa maravilhosa, preparatória do casamento, para que a experiência do amor não seja a convivência sexual, mas uma experiência de percepções e trocas de sentimentos, de permutas de hormônios psíquicos, emocionais e, ao mesmo tempo, procriativos para a construção do mundo melhor. Nasce uma era nova e todos estamos convidados para participar desse Le Prix de Finesse, para podermos proporcionar a gentileza que desapareceu da terra, criar um novo mundo como os Espíritos nos vêm ensinar, que é necessário que o amor deixe de ser uma palavra para tornar-se uma vivência em nosso dia a dia. Raia, repetimos, o amanhecer de uma nova era. Nestes dias que aqui estaremos reunidos, sob o sol do Evangelho restaurado pela doutrina espírita, equipar-nos-emos de conhecimentos, de sentimentos ético-morais, de emoções superiores, para podermos viver por antecipado esses dias que virão. É certo que esta é uma hora muito grave. Em toda parte estão os sinais da mudança, em todos os segmentos da sociedade, na economia, na filosofia, na ética, nos valores sociológicos, em quaisquer lugares para onde dirijamos a nossa vista, aí estão os sinais da mudança para melhor. Toda crise, palavra que vem de crises em grego, representa uma avaliação de valores e uma mudança. Temos a honra de nos encontrarmos neste clímax, na hora da grande mudança. Ofereçamos a nossa parte, um gesto de carinho, um sorriso gentil. Quem é tão pobre que não pode perdoar? Que é tão destituído de sentimentos que não pode amar? Então, a grande psicoterapeuta, doutora Rosana Braga, diz: beije mais seus filhos, seu consorte, seus amigos, abrace mais aqueles que de você se acerca, viva melhor e intensamente. E dizemos nós outros: desarme-se e ame. Porque quando nós amamos, desarmamos-nos. E quando nos armamos, desamamos. É esta proposta que vem do mundo espiritual, em favor da nossa integração no Espírito do Cristo. E em dias não longe, poderemos dizer do nosso júbilo e cantar a nossa emoção desde agora, dizendo: Senhor, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração.
porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez, não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de cirurgias, de poesias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijado, amputado, marcado, paralisado, que se não pode movimentar. Eu oro por ele. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, ele também libertará. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou um duplex, se é um palácio, um bangalô, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí me rebelarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.